era filho de Deus. Os judeus não aceitavam, não entendiam, não compreendiam que Jesus fosse filho de Deus. Presta atenção. Então, por entender que Jesus dizia que era filho de Deus, era o próprio Deus, por entender que ele estava, como se diz, se metendo na vida dos outros, dizendo que era Deus e tal, então eles entenderam que isso era uma blasfêmia. E quem blasfemasse, aleluia, contra Deus, teria que ser apedrejado, sabe? Ou até crucificado. Então a crucificação de Jesus, para nós não, mas para os judeus era certa. Por quê? Porque quem blasfemasse, que fosse o estúpido da lei, que fosse uma pessoa que estava contra Deus, certamente morreria. E era o quê? Crucificado. Porque era o quê? Um meliante, um delinquente, um errado, tem que morrer na cruz. Diz a Bíblia que havia duas pessoas, dois homens, que também estavam perto de Jesus na hora da crucificação. Você conhece a história? Uma pessoa do lado esquerdo da cruz de Jesus e outra pessoa do lado direito da cruz de Jesus. Ou seja, eram três homens sendo crucificados. Um deles se chamava Dimas e o outro se chamava Gestas. E ali, esse homem, por nome de Dimas, ele já havia se encontrado com Jesus quando Jesus era ainda um bebê. A Bíblia diz que o rei Herodes planejou matar o quê? As crianças daquela redondeza. E Deus aparece em sonho a José, para que José fosse embora para o Egito, para o deserto, fugisse para que ele não morreu, a criancinha não fosse morta. E quando José e Maria põem o bebê no jumento e saem para o deserto, fugindo, nesse deserto, a Bíblia não relata, mas os livros históricos, os livros canônicos, vão dizer que esse homem chamado Dimas, que agora está na cruz para ser morto também, ele encontra Jesus o quê? No jumento, mas Maria e José, e ele ajuda, sabe, esse casal e esse bebê a se esconderem para não ser morto pelo rei Herodes. Presta atenção. Então, no passado, ainda quando Jesus era um bebê, este homem, ladrão da cruz, chamado Dimas, havia ajudado no ministério de Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Como eu estou rouco, estou devagar hoje, mas vai. Dimas havia ajudado no ministério de Jesus, ajudado a família de Jesus a se esconder do rei Herodes. O tempo passa e Dimas e Gestas continuam o quê? No crime, continuam roubando. Diz a Bíblia que eles eram o quê? Malfeitores, eles eram do mal. Embora Dimas tenha feito o quê? Uma obra boa para Jesus. E ali Jesus cresce, chega o momento da crucificação, e agora Jesus olha para um lado e para o outro. Estão exatamente aquele que o ajudou no passado e o seu comparsa de ladruice, o chamado Gestas. E agora, meu amado irmão, nesse momento difícil de crucificação de Jesus, ele somente vê duas pessoas delinquentes do lado dele. Ninguém quer ficar na cruz. Eu não vejo aqui ninguém dizer assim: Jesus, sai daí que eu fico no seu lugar. Esses dias uma pessoa falou assim: olha, se o senhor for para o inferno, eu vou no seu lugar, mas o senhor não vai para o inferno. Quer dizer, tomaria, na verdade, as dores por aquela pessoa. Então ninguém diz assim: Jesus, saia que eu assumo o seu lugar. Ninguém diz. Ninguém quer ir na cruz, ninguém. Só Jesus pregado naquela cruz. Mas os dois ladrões estão também na cruz. A Bíblia vai dizer que nesse momento
havia muita zombaria. Os soldados, as autoridades, sabe, os sacerdotes, os religiosos, porque nem sempre quem tem religião tem Deus, não. Religião é um dogma, religião é uma ciência, sabe, é um comportamento, é um estado de você estar ali, um status, o religioso. Mas o convertido é aquele que se arrependeu e que tem uma nova vida com Jesus. Então os religiosos que nunca defenderam Jesus nem o evangelho, defenderam a igreja, a casa, sabe, a casa que é feita de madeira. Aliás, não pode habitar aqui o nosso Senhor. Ele habita dentro de nós. Então eles estão lá, os religiosos, sabe, zombando de Jesus. E agora o zombaria vai, zombaria vem, e muitos diziam uma frase só. Engraçado, né, rapaz? Tanto que salvou gente e não consegue se salvar você mesmo na pior cadeia. É incrível, né? Salvou tanta gente e não consegue salvar-se a si mesmo. Assim era o discurso daqueles que zombavam de Jesus. Que tal? Tá com sede? Quer água? Lá vai um vinagrezinho. E ali vai o sofrimento. É o momento mais crítico do ministério de Jesus. É exatamente aquele momento em que as pessoas achavam que era o fracasso de Jesus. Como pode esse homem ser de Deus? Está numa cruz aí, morreu. Então se fosse de Deus mesmo, ele sairia daí. Olhe para teu irmão e diga assim para ele: a tua luta não significa que você não é de Deus. A Bíblia vai dizer que agora até mesmo o homem chamado Gestas, com passa de ladruice, de roubalheira, de pecado, de Dimas, olha para Jesus também. Ora, a pessoa com o quê? Com as mãos pregadas, sabe que é acusado de roubo e ele tem certeza que roubou. Olha para Jesus, um homem justo, ainda vai acusá-lo também. Ele não cala a boca, matraca, cheio de defeito, na cruz pregado, prestes a morrer também. Mas porque merecia, quer dizer, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei, ele blasfemava, roubou, e aí a lei dizia que ele tinha que ser o quê? Morto na cruz. Mas se arrependesse, Jesus salvaria. A questão aqui é o arrependimento dele, que não tinha chegado antes. Então ele está o quê? Blasfemando contra Deus, blasfemando contra Jesus de Nazaré. E esse malfeitor começa a dizer assim: olha, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e também salva a nós. Veja bem, Gestas está acusando Jesus de não ser o nosso rei. Gestas está discursando, falando mal de Jesus. Gestas, ele está o quê? Se apresentando como um incrédulo diante de Jesus. Ele não acredita que Jesus seja o nosso Pai. E nesse momento, no versículo 40 em diante, a Bíblia diz que o Dimas, que era o outro ladrão na cruz, ele defende Jesus dizendo assim: olha, você e eu estamos aqui porque nós merecemos. Não blasfeme, porque esse aí é um homem justo. Eu quero informar nesta noite, meus amados irmãos, a Bíblia fala, aleluia, que nesse momento havia dois discursos. De um lado, um ladrão arrependido, e de outro lado, um ladrão não arrependido. A Bíblia fala, e o Espírito Santo me ensina nessa noite, que muita gente, meu amado irmão, precisa se arrepender para tocar no coração de Deus. Se você observar, meus amados irmãos, este homem chamado Dimas, ele mesmo roubando, mesmo destruindo, mesmo no pecado, mas no momento da dor, ele se arrepende e começa a falar bem de Jesus de Nazaré. Começa a dizer assim: eu sou um crente perdido, eu sou um crente que estou no pecado, mas eu acredito que esse homem é o Filho de Deus. Eu acredito que esse homem, ele está aqui sendo preso, morto injustamente. Sabe o que é isso, meus amados
amados irmãos, é um pecador arrependido. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que este homem, aleluia, ele ouve da boca de Jesus a frase que dizia que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero entender uma coisa e quero que você entenda também. Deus quer que nós arrependamos todos os dias. O pecado seu e o meu pecado muitas vezes é inevitável, mas Deus quer que você se arrependa, ainda que seja no momento da cruz, no momento da dor, da sua morte. Mas o arrependimento é o que Deus quer que você faça. O arrependimento é o que Deus quer que você diga assim: eu estou arrependido, meu irmão. Ainda que você veja o povo dizendo não arrependeu não, mas Deus conhece o seu coração. Se você se arrepender, Deus vai conhecer o seu coração. É o seu coração que vai estar arrependido, e Deus vai entrar dentro dele e vai dizer assim: eu estou sentindo um arrependimento. Uma coisa que me chama a atenção é que Dimas havia ajudado Jesus quando ele era criança, lá no deserto. Ou seja, Dimas era ladrão, mas havia o que? Estado com Jesus de Nazaré no passado. E toda pessoa que teve contato com Jesus, ainda que foi no passado, essa pessoa não se esquece. Aleluia. É por isso que tem gente que um dia já foi crente, há 10, 15 anos atrás, já teve um contato com a igreja, já teve um contato com Jesus, aleluia, e até hoje, mesmo sem estar congregando, essa pessoa respeita a igreja. Eu nunca esqueci, minha esposa, eu conheci um bandido, um assassino, um ladrão, sabe, aquele que assaltava. Eu conheci ele, conversei com ele um tempo, e eu nunca esqueci quando ele dizia assim: eu estou no erro, no pecado, eu já puxei carro, eu já assaltei banco, sabe, correios e muito mais, mas eu não toco em crente, mas eu não falo mal de igreja. Pode abrir 10 no meu bairro, quanto mais melhor, quanto mais pregação é que eu acho bom. É melhor abrir igreja do que abrir coisa errada, porque ele já teve um contato com Jesus, e mesmo desviado, mesmo no pecado, e mesmo sendo um Dimas da vida, ele sabe que com Jesus é melhor. Ele reconhece que Deus é Deus e ponto final. Então ele reconhece, ele respeita as coisas do Senhor. Quantas vezes, minha esposa, alguém blasfema contra Deus, mas a pessoa que já teve contato com Deus diz assim: irmã, não fale mal dos crentes não, porque eles estão na verdade. Eu não sou mais crente, mas quem é crente, eles estão no caminho certo. E Dimas estava no caminho errado, mas conhecia Jesus, sabia que dele saía virtude. Mas por que ele não se liberta? Porque Satanás havia aprisionado. Mas tem muita gente aprisionado pelo diabo, mas mesmo assim reconhece que Deus é Deus e que Ele está na sua vida. Tem gente que é demônio puro, mas quando olha para você, sabe que em você tem o Espírito Santo. Ele diz assim: essa aí é crente, essa aí é de Deus, embora ele não queira vir para a igreja. Assim era Dimas. Ele roubava, era ladrão, mas sabia que Jesus era o Salvador da igreja. A Bíblia diz que o povo todo gritava assim: sai daí da cruz, você não é Deus. Zombava de Jesus de Nazaré. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, me chamou a atenção o seguinte ponto dessa palavra: Aldair, o povo zombava de Jesus e não zombava dos dois ladrões. Eu digo, peraí, aí comecei a meditar. Não se lê, se medita. E o Espírito Santo foi me detalhando. Por que, Jesus, que o povo zombava de Jesus e não zombava dos dois ladrões? E aliás, Jesus não tinha culpa de nada, e é zombado. E os dois ladrões convictos não são zombados. Por quê? Meu irmão, o Espírito Santo me fez dormir, e eu cochilei na minha cadeira de balanço, e quando abri os olhos comecei a entender o mistério.
e o Espírito Santo começou a desbulhar o rolo espiritual. E aqui o Espírito Santo diz assim: porque o nosso Jesus, o nosso Rei, o nosso Pai, Jesus Celestial, era o único entre os três da cruz. Ele era o único que fazia estremecer o inferno. Ele era o único que incomodava as pessoas. Jesus de Nazaré era o único que, quando passava, incomodava as trevas. Porque o Espírito Santo foi para lembrar da passagem bíblica que Jesus veio ao mundo, mas o mundo rejeitou ele. Que Jesus veio pregar a palavra, mas muitos recusavam ele. Ele pregava a verdade, mas muitos queriam ouvir a mentira. Jesus era o próprio Deus, mas muitos não queriam ouvir a verdade, porque era bom o pecado, porque o pecado leva ao inferno, mas é gostoso, mas é bom pecar. Aí como não zombar deste homem? Como não querer matá-lo, acabar com ele? Como não querer apedrejá-lo? Esse outro não, porque esse aí é ladrão, mas nunca me roubou mesmo. Esse aí é ladrão, mas nunca pregou contra o meu pecado. Esse aí roubou, é verdade, mas nunca disse assim: se converta. Mas esse aí cabeludo, ele prega a verdade, e a verdade dele me confronta. Quando ele prega, aí entra, ai que dói ouvir ele pregando. Então mate ele, eu não suporto ele. Ouviu? Por que você é rejeitado? Por que você é mal compreendido? Porque você é luz e as trevas não te suportam. Tem gente que quer te engolir, porque em você há a luz de Deus brilhando. Quem está nas trevas não quer estar perto de você. Sabe por quê? Porque não há comunhão entre as trevas e a luz. O povo que gritava estava no pecado da rebelião. E a rebelião, diz a Bíblia, é comparado ao mesmo pecado de macumbaria, catimbó, feitiçaria. O povo rebelde dizia assim: mate esse aí, mate ele agora, crucifica-o. Ou seja, queria ver Jesus longe dali, porque as trevas não suportam a luz. As trevas, meu amado irmão, não quer saber de luz. Jesus veio ao mundo para pregar a verdade, mas rejeitaram a palavra de Deus. Se você é rejeitado, porque você é a própria luz, você é a luz do mundo, o sal da terra. Se você é mal compreendido, meu amado irmão, não se entristeça, é porque você é crente. Porque se você fosse crente de qualquer jeito, você teria muitos amigos, você seria aplaudido, você seria convidado, sabe? Mas você é rejeitado, porque você é santo, porque você é santa, porque você resolveu fazer a vontade do Senhor da glória. Quando Jesus orava aos céus, Satanás se revoltava. Quando Jesus pregava, havia milagre, havia libertação, havia mudança de vida. Ele era o incomodador do inferno. Se você incomoda Satanás, meu irmão, porque você adora, porque você ora, porque você faz a diferença, então é por isso que o diabo quer colocar você nessa cruz grande, pesada. Esse seu sacrifício, essa sua luta, meu irmão, aleluia, é porque o inimigo odeia a sua cara, ele odeia a sua vida, ele está insatisfeito, meu irmão, com o seu ministério. Ele quer paralisar os seus passos, a sua alegria. Ele não suporta te ver de pé, porque você é a luz que incomoda as trevas. Aonde você passa, você deixa rastro de unção. Quando você prega, meu irmão amado, a palavra não volta vazia e faz efeito, e o diabo sabe disso. É por isso que ele está insatisfeito com a tua condição de crente, com a tua condição de líder. Mas nesta noite, meu irmão, eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, que o inimigo da sua vida não vai te destruir. Ele pode te perseguir, te maltratar, te enfadar, fazer você chorar, mas você suporta a luta, porque Deus está contigo. Ele diz assim: não temas, suporte a luta, eu te faço
suportar, porque eu sou Deus que tira o fardo pesado e coloca o fardo leve sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor da glória. Se você saísse da igreja e fosse lá fora, sabe, compartilhar, aleluia, as suas coisas com o povo do mundo, meu irmão, o inimigo jamais te sufocaria, jamais te acusaria.